Marcos capítulo 15, versículo 46. O qual compraram um lençol fino e, tirando da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Jesus, ao nascer, ele foi reverenciado como rei. 3 homens trouxeram ouro, mirra e incenso, presentes dados à majestade. E aqui na morte de Jesus, no sepultamento, José de Arimateia, ele conseguiu o corpo de Jesus. E o que chama a atenção é que Marcos ele não relata, mas João, o capítulo 19, ele diz aqui: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E tomaram o corpo, pois o corpo de Jesus, e envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Fazendo aqui o cálculo aqui do que Nicodemos e José de Arimateia também, escavar um sepulcro numa rocha, Deus usou homens para fazer a obra dele. Aqui sem essa quantidade que Nicodemos levou, aí quando traduz dá mais ou menos 34 a 36 quilos, do produto aromático para envolver o corpo de Jesus, para preservar o corpo. Os reis também eram, assim. Nós não tem assim um cálculo, mas eu até vi uns cálculos de algumas pessoas que falou aqui que Nicodemos realmente era rico, tinha muitas posses, e teve até uma pessoa diz que o que Nicodemos levou para Jesus são 100 anos de uma diária de um trabalhador. É o cálculo que fizeram. Mas é um valor extraordinário. Dependendo da especiaria aqui, porque não especifica qual assim a mistura, poderia chegar até R$ 8.600 aqui na nossa moeda. Dependendo até de outros que fosse mais simples, chegaria a R$ 350 na mistura. O importante aqui é que Nicodemos e José de Arimateia, eles deram o que tinha de melhor para Jesus. Mas antes deles darem os bens materiais, o texto diz que eles deram a vida deles. Porque Nicodemos era do Sinédrio, José de Arimateia também era importante no Sinédrio. E eles não se preocuparam mais se o sumo sacerdote, os fariseus, os escribas, vissem eles cuidando do corpo de Jesus. Que praticamente eles foram expulsos do Sinédrio. Porque eles foram lá falar com Pilatos também. Para Pilatos não deixar que ficasse o corpo na cruz. E uma forma também de tentar matar Jesus mais rápido. Eles tinham medo de uma maldição que está em Deuteronômio capítulo 21, que diz que não pode deixar aquele que foi pendurado numa árvore ou crucificado no madeiro, ficasse lá para não trazer maldição. Eles se preocupavam mais com a maldição do que com a obediência à palavra. Mas José de Arimateia e Nicodemos foram homens que fizeram algo extraordinário.
tomaram posição no momento em que o corpo de Jesus estava ali. Deus, ele não precisava do homem, mas o homem se dispôs a ajudar a Jesus Cristo. Porque esses dois homens, eles manifestaram publicamente que iriam seguir a Jesus. Eles sabiam das consequências e fizeram benefício a Jesus. Muitas vezes as pessoas querem seguir a Jesus, mas acham que tem que ser do modo delas, mas tem que ser do modo de Jesus. Nicodemos, ele teve vergonha de falar com Jesus em público, foi de noite, mas ele fez algo mais extraordinário, ele mostrou para o público quem ele ia seguir a partir daquele momento. E é isso que Deus quer, que cada um de nós possa fazer, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador.